Olá, tudo bem? Como é que você tá? É, Ultimamente tem sido um pouco mais difícil trazer vídeos aqui pro canal, né? Por uma questão de saúde, na verdade. Ultimamente tenho dado bem mal e tô aqui um pouco gripado, né? Minha voz tá um pouco fanha. Mas, né? Os temas recorrentes aqui no canal não podem parar. Se pudesse, eu estava fazendo vídeos todos os dias, mas irei voltar à frequência normal do canal em breve. Bom, ah, hoje o tema que vamos tratar nada mais é do que o desenvolvimento da linguagem para a construção do campo emocional, da vida emocional. Eu já trouxe aqui em vários outros vídeos o que eu chamo de educação sentimental, mas não porque eu chamo assim, na verdade, né? Isso já expliquei, é um livro, né, do William Marias que trata desse tema e que aborda a importância desse tema e que ele toma como base também um livro do Flaubert, né, que é um romance e que eu também, no caso, nunca li, mas que tem esse mesmo título e certamente tem algo a ser, alguma relação, né? Porém, o fato é que a educação sentimental é um ponto importante para o desenvolvimento tanto de poesias, né, quanto da razão, né, do desenvolvimento mental, do cognitivo, tá? E isso se deve por um fato muito simples, tá? Que eu já vou abordar aqui. Mas o que eu quero trazer aqui, a educação sentimental é um dos temas centrais aqui, né, do canal. E ultimamente eu tenho buscado relacionar tudo isso com a linguagem, porque eu compreendo essas coisas todas como um fator que está sempre se relacionando com tudo, principalmente a linguagem. A linguagem é, de certa forma, o grande dom, assim, do ser humano, né? Sua grande capacidade enquanto assim, espécie, né? Nós podemos dizer. Então, a espécie humana tem como grande poder, um grande dom a linguagem, e a linguagem é a maneira como o ser humano traduz o mundo. Então, assim, de um ponto de vista amplo, né, tudo é linguagem, tudo que é cultural é linguagem, tudo que desenvolve o, o intelecto e o emocional é linguagem, tá? Então, e de que nasceu o ser humano, nasceu a linguagem também, tá? Ah, então, pensando assim, é muito mais amplo, né, e menos específico que nós queremos trazer aqui, e a linguagem ela é uma grande estrutura que traduz o pensamento humano, sendo que o pensamento humano ele é por si só não apenas um campo de abstrações, né, um campo de elucubrações, mas um campo também de emoções, né? Então, nós podemos perceber, por exemplo, os nossos estados emocionais, eles são afetados constantemente pelos nossos pensamentos e também nossos pensamentos constantemente são afetados pelos nossos estados emocionais. Então há uma confluência desses dois elementos muito próximos, né? Talvez se a gente podemos tratar assim de um intelecto que tenha uma sensibilidade, né? E isso é uma construção já percebida, né? Já desde Platão, já desde os filósofos mais clássicos. E que por alguma razão isso tem sido ignorado, né, na filosofia mais moderna, que diz que a gente pode separar as duas coisas, tá? Mas enfim, então, a linguagem é esse compêndio, esse arcabouço humano que é capaz de lidar e de traduzir o mundo ao seu redor e, por extensão, né, traduz também o seu mundo interior. Por quê? Porque, segundo um aforismo pitagórico, né, tudo que existe no mundo externo, né, na alma do mundo, existe também dentro do nosso mundo interior. Por uma questão por um princípio de correspondência, onde se vai tratar de que as proporções utilizadas para a construção do universo são as mesmas usadas para a alma do homem. E por isso que nós conseguimos conhecer o mundo que nos rodeia, tá bem? Mas ok, eu falei sobre o desenvolvimento emocional e como isso nos afeta, né? Como afeta
nosso desenvolvimento racional. Isso é mais simples do que pode parecer, né? Hoje se chama isso de inteligência emocional e tudo. Porém, muitas vezes, eu não leio muito sobre esses assuntos, mas muitas vezes me parece que as pessoas relacionam essa inteligência emocional com uma espécie de frieza, sabe? Com uma espécie de simplesmente fazer uma cara de esfinge, assim, para as coisas e, né, passa adiante. Ser frio e calculista. E eu não sou um partidário dessa opinião, né? Eu trabalho justamente por um outro aspecto, né? Eu acredito que através do desenvolvimento ativo da nossa sensibilidade, né? Desenvolvimento ativo dos nossos sentimentos, vamos conseguir ter uma maior clareza daquilo que nós pensamos e da maneira como nós enxergamos o mundo. E por quê? Porque primeira coisa importante sobre os sentimentos e sobre os nossos as nossas emoções, né? Que elas indicam os nossos desejos de forma muito clara, né? Então, quando acontece alguma coisa ou, né, nos deparamos com algo na rua que mude o nosso estado de ânimo, como assim? Se a pessoa mora numa cidade que é muito ensolarada, né? E aí quando chove, ela gosta disso, ou seja, ela tem uma preferência pelos dias chuvosos, sei lá, porque ela vai ficar em casa, ou porque, enfim, ela tem uma desculpa para não precisar sair de casa, enfim, algo assim nesse sentido. E, ou seja, há uma vinculação do elemento do desejo, né, do objeto de desejo, daquilo que se espera, daquilo que se quer ter, né, com um, uma com o nosso humor, né? Da mesma forma como a gente está caminhando na rua, encontra uma barraca de, sei lá, de pastel e caldo de cana, né? Para os que gostam. E também fica com tem uma certa modificação no humor, né? Dá uma certa alegria isso, né? Então, assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas indicam os nossos desejos. E os nossos desejos vão, por sua vez, indicar aquilo que nós temos uma certa preferência, né? Porque a gente não ia desejar nada que nós não gostássemos, que nós não tivéssemos uma certa afinidade. Isso vale para os vícios, tá? Para aquilo que são os nossos piores vícios, sei lá, a pessoa preguiçosa, a pessoa é gulosa, né? Enfim, avarenta. Tudo isso está relacionado também com os nossos desejos e, claro, isso também vale para as virtudes, tá? Então, à medida em que eu vou qualificando aquilo que eu gosto e vou percebendo que eu também gosto de coisas que são boas em si mesmas, eu vou então me desenvolvendo nesse processo e qualificando aquilo que é o, o meu gosto, tá? E é isso que esse é o cerne da educação sentimental. É o que o René Maria chama de educar a espontaneidade, tá? Então, assim, o mundo emocional ele indica os nossos desejos indicam quais nossas aspirações, aquilo que nós queremos obter, quem nós queremos ser quando nós crescermos, né? Se nós pudéssemos traduzir em uma frase, tá? E isso tem isso afeta diretamente a nossa razão, tanto por esse fator que eu coloquei, né? Porque à medida em que eu percebo os meus desejos, eu vou então trabalhando eles de uma forma que eu consiga depurá-los e torná-los mais puros e mais nobres à medida que o tempo passa, né? Que eu vou conseguindo aplicar essa educação. E eu vou também com esse trabalho
percebendo que o que eu não consegui tornar mais nobre, né, eu pelo menos vou também me distanciando daquilo que é vicioso, tá? Então eu me aproximo daquilo que já me chama a atenção, já me é natural buscar isso, né? Eu tenho uma certa vocação para isso e aquilo que seja bom, né? E vou também, ao mesmo tempo, me distanciando do que não é bom, do que não me edifica, tá? E todo o trabalho da educação sentimental se baseia nisso. É qualificar aquilo que nós naturalmente temos um gosto, uma, uma afinidade, um desejo, e para que a gente possa ter como algo, com algo a se desejar, algo que seja sempre edificante. Só ficou uma coisa meio confusa, mas eu quero dizer o seguinte: o meu objeto de desejo, ou seja, aquilo que eu quero ser quando eu crescer, seja algo que inspire as pessoas, seja algo que tenha uma relevância na vida de de outras pessoas também, não só na minha, tá? Então esse é um fator que leva a gente a definir nossos caminhos na vida, tá? Quando a gente fala de vocação, a gente fala de algo que não é útil só para mim, por exemplo. Eu não exerço a minha vocação simplesmente porque eu gosto daquilo que eu faço ou porque eu vou ser bem pago por isso. Não. A vocação vai conjugar esses três elementos, né? O meu desenvolvimento pessoal, a minha remuneração, ou seja, a minha sobrevivência, né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso ter uma capacidade de me gerir, de cuidar da minha vida, né? De custear a minha vida, né? E ter como terceiro elemento, eu preciso entregar algo de valor, tá? Isso é para todas as pessoas que trabalham, né? Claro que hoje, né, muitos dos nossos trabalhos são simplesmente mecânicos e poucas pessoas têm a oportunidade de exercer a sua vocação, né? O que é uma tristeza, é um problema do nosso tempo que é bem que atrapalha muito o desenvolvimento, né, da alma humana. Porém, quando a gente coloca nesse ponto da educação, desse ponto de vista da educação sentimental, o trabalho da vocação ele é muito necessário, ele se faz muito necessário para que se tenha uma clareza justamente desses elementos que eu já citei aqui, tá? Então, o elemento da razão ele vem com uma percepção de um esclarecimento. E o esclarecimento de quê? De que certas coisas eu vou sentir ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, mas essas sensações, essas emoções, elas não são edificantes e elas me torturam, me vulgarizam, tá? Me tornam uma pessoa menos pessoa e mais animal, me tornam uma pessoa bruta, agressiva ou lasciva, certo? Uma pessoa que busca apenas o seu próprio bem e não busca o bem também do outro, tá? E isso é um fator curioso, né? Porque já vai dizer os filósofos antigos, né? Platão vai colocar algo assim, que o bem ele é para todos, né? Se eu busco o bem e ele é só para mim, esse bem é um bem aparente apenas, né? Isso é muito simples de perceber. Por exemplo, se uma pessoa se torna mais generosa, ela faz um bem para o outro e para ela mesma. Pode parecer que não, quem olha de fora vai perceber, mas o generoso ele é um bobo, ele só está apenas dando das suas posses, né, entregando seu tempo para o outro, mas ele não está ganhando nada com isso. Não, pelo contrário, ele está se tornando uma pessoa melhor. E para se tornar uma pessoa melhor, ele precisa desenvolver certas capacidades, certos potenciais, tá?
Tudo isso vai fazer com que ela precise se qualificar enquanto ser humano, não simplesmente apenas ter um maior arcabouço sentimental do que ela deve buscar, tá? Então, à medida em que eu vou percebendo que tem essas coisas no meu dia que eu sinto, mas que não são edificantes, eu vou então excluindo essas coisas. E eu vou excluindo essas coisas e vou adicionando outros elementos que são mais qualificantes, né? Qualitativos, que me tornem uma pessoa melhor. E esse processo de perceber que o que é bom para mim e o que é ruim, para poder que eu escolher o bom, é justamente a parte da educação sentimental que entra a razão, que a razão se desenvolve, tá? Então, a razão vai se desenvolver no momento em que eu vou escolher voluntariamente e conscientemente o que eu quero construir para mim. E o que eu quero construir já pensando naqueles modelos que eu falei logo no início do vídeo, né? O que eu quero construir para mim é de forma que eu possa trazer com isso o melhor que eu possa entregar dentro do campo mental mesmo, tá? Vou então fazer uma espécie de balança, né? Dos prós e contras, do que eu posso desenvolver, do que eu devo trabalhar, e vou escolhendo aquilo que eu vou percebendo como o melhor. Racionalmente, eu vou estudando e vou me desenvolvendo para que isso possa acontecer. Então, assim, o desenvolvimento das emoções, né, do campo emocional, da educação sentimental, com a linguagem, vai ser justamente trabalhar nessa comunicação. Ou seja, na medida em que eu consigo escolher aquilo que eu tenho de melhor, e esse melhor, ele vai estar relacionado, vai se relacionar com as minhas emoções e com os meus sentimentos de forma mais íntima, tá? Então, eu escolho conscientemente o que é melhor para eu sentir. E com isso vem o desenvolvimento do amor, vem o desenvolvimento do sentido de dever, da responsabilidade, todas essas coisas que caracterizam os grandes seres humanos na história, na humanidade, tá? Só que tem um ponto que eu tô tangenciando, mas ainda não toquei, que é o seguinte: por mais que eu tenha a clareza daquilo que eu quero, e eu não tenha, mas eu ainda não tenha conquistado essa contenção, esse domínio, né, emocional, eu não vou conseguir escolher aquilo que eu quero, tá? O pessoal repete muito essa frase na internet, né, do São Paulo, que é o seguinte: não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. E isso se dá muito, 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 muito por conta de uma falha no processo do desenvolvimento sentimental. Ou seja, eu não consigo desenvolver um apreço natural, né, uma espontaneidade para as coisas que são superiores, para as coisas divinas. Eu consigo apenas desenvolver essa espontaneidade para o que é rasteiro, para os vícios, para os pecados. E isso é muito normal, isso faz parte da nossa condição humana atual, de ter que lidar e superar essas questões, esses vícios, tá? Então, assim, ainda que eu estude muito e consiga escolher o melhor para mim, na hora do vamos ver, né? Na hora do... No dia a dia, eu preciso ter experiências de êxito com isso. Eu preciso aprender a gostar daquilo que eu escolhi, porque do contrário eu não vou conseguir escolher isso todos os dias, tá? Então há que ter um casamento, né? Uma conciliação entre o que eu gosto, o que eu amo e aquilo que eu escolho como o melhor. Eu preciso tanto perceber intelectualmente isso, quanto ter um apreço por isso através dos meus sentidos, através dos meus sentimentos, tá?
falei de casamento, justamente que eu estava pensando nisso, né? Um casamento, ele se dá todos os dias, né? Nós escolhemos estar casados todos os dias. Então, aquele que casa precisa escolher isso todo dia. Porque tem dias que não, né, não estaremos na melhor das nossas condições, vamos precisar fazer aquilo pelo dever, né? Manter o casamento pelo dever. E falo manter o casamento não é só, né, de não trair a esposa, mas sim também de manter os valores matrimoniais, né? Então, manter aquela qualidade, né, de tratamento que os é, os inícios de relacionamento sempre têm, né? Então a gente tem que buscar de certa forma esse frescor, tá? Sempre do novo, daquilo que é novo, daquilo que é renovado, daquilo que está começando agora, e também buscar uma clareza, né, do que nós queremos para a nossa vida. Então esse o mundo emocional vai trazer esse frescor, esse relacionamento, essa novidade das coisas velhas, né? Novidade das coisas velhas, essa coisa é boa para se buscar sempre, porque é sempre como se renovar naquilo que nós fazemos sempre, tá? Então, vem aí um ponto importante de se desenvolver. Então, a linguagem vai precisar, então, criar essa ponte entre aquilo que expressamos intelectualmente, conceitualmente, e aquilo que nós sentimos, né? Obviamente com os nossos sentimentos, tá? E essa vai ser, no caso, a relação que a linguagem vai ter com os nossos sentimentos, com a educação sentimental, tá bem? Então, acho que por hoje está bem, né? Caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e o link para o Clube do Livro Em Busca da Beleza está aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.